Nesta terceira parte da aula, iremos abordar o conceito de ordenação topológica. E esse conceito ele está relacionado a grafos acíclicos e direcionados. Tá? Neste caso, uma ordenação topológica vai ser uma ordenação linear dos vértices do grafo, de forma que cada vértice ele vai aparecer antes dos seus descendentes. Tá? Então, é possível a gente observar que cada grafo acíclico direcionado ele vai possuir uma ou mais ordenações topológicas, como a gente vai ver no exemplo daqui a pouco. E caso o grafo ele possua ciclos ou não seja direcionado, então não é possível estabelecer uma relação de precedência entre os vértices e, portanto, é impossível estabelecer uma ordenação topológica. Então, esse tipo de algoritmo começou a ser estudado em meados da década de 60, através dessa técnica PERT-CPM, e nesse contexto era utilizado para fazer o sequenciamento de tarefas dentro do escopo de uma tarefa maior. Então aqui a gente tem um exemplo simples, onde é necessário fabricar uma estante, e para fabricar essa estante nós temos algumas atividades que necessitam ser feitas. Então temos atividades relacionadas aqui desde a compra de tábuas, parafusos, o corte, a pintura, a montagem e o transporte. Tá? E cada tarefa dessa tem uma duração específica e algumas necessitam ser feitas antes de outras, certo? Então nós temos essa relação aqui de dependência. Então, com base nessa tabela que foi apresentada, é possível montar um grafo e esse grafo ele vai representar o sequenciamento das atividades, de forma que os vértices vão representar eventos considerados instantâneos, que caracterizam o início e o término das atividades representadas nos arcos. E a questão chave aqui é justamente esse escalonamento, esse sequenciamento das atividades. Aquelas atividades que antes eram descritas como A, B, C, D até o F, nós temos que, considerando aquelas relações de dependência, elas poderiam ser organizadas dessa seguinte maneira. Esse grafo ele não apresenta informações sobre o tempo de duração do projeto especificamente. Então seria possível reorganizar esse grafo de forma que ele possa apresentar essa informação. Então agora nós temos que a tarefa A necessita de um dia, a tarefa B também de um dia, e assim sucessivamente, de forma que tanto o tempo mais curto para finalizar o projeto, quanto o tempo mais longo para finalizar, aqui seria 4 dias, certo? Então, a partir desse tipo de técnica e de grafo, é possível realizar esse sequenciamento de tarefas. Então, é possível, a partir disso, verificar se a forma como as tarefas estão escalonadas, ela minimiza o tempo de duração do projeto. Tá? Outra forma de visualizar esse mesmo problema seria através da ordenação topológica. Então, nós temos que os vértices passariam a ser as atividades, as tarefas que devem ser desempenhadas. Para esse tipo de grafo, os arcos vão representar a relação entre as tarefas. Tá? Então, se uma tarefa A necessita ser realizada antes de uma tarefa B, então deve existir um arco indo de A até B. E, a partir disso, uma ordenação topológica, ou seja, uma ordenação linear dos vértices do grafo, vai fornecer uma maneira de realizar essas tarefas sem violar as precedências entre essas tarefas, certo? Dentre os algoritmos mais conhecidos ou mais clássicos para realizar uma ordenação topológica, os dois mais conhecidos são o próprio algoritmo de busca em profundidade e o algoritmo do Kahn. E esses dois algoritmos eles possuem complexidade linear. Então vamos agora examinar o algoritmo de busca em profundidade para realizar uma ordenação topológica. Então o algoritmo ele considera que se um vértice x ele depende de um vértice y, então existe um arco de x para y, e a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. A terminologia utilizada aqui basicamente é um algoritmo que funciona utilizando marcação dos vértices. Existem três tipos de marcação: o vértice não marcado, um vértice temporariamente marcado e um vértice que foi marcado definitivamente. Inicialmente todos os vértices não estão marcados e à medida que os vértices vão sendo visitados, eles são marcados temporariamente até que todos os arcos que saem desses vértices
sejam examinados e posteriormente esse vértice ele vai ser marcado de forma definitiva. E o algoritmo ele vai construindo uma lista chamada de L que vai conter os elementos dessa ordenação linear. Então, o algoritmo do busca em profundidade para realizar essa ordenação topológica seria esse. Então, nós temos aqui como entrada o próprio grafo, definido aqui pelo conjunto de vértices e pelo conjunto de arestas. Nós temos que a lista, a ordenação linear inicialmente ela é vazia, e enquanto existir vértices não marcados e que não possuem arcos de entrada, então isso aqui é importante visualizar. O que é que é feito? Os vértices vão sendo selecionados e uma rotina aqui, visite, vai sendo chamada para fazer a inspeção de cada vértice desse. E essa função, o que é que ela faz? Ela vai marcando os vértices de acordo com as visitas. Então, o primeiro passo é verificar se esse vértice ele já foi marcado. Se sim, quer dizer que foi identificado um ciclo, então a rotina simplesmente retorna. E caso esse vértice seja não marcado, aí que vai ocorrer a marcação. Cada arco VW, esse vértice W vai ser examinado através da chamada recursiva dessa função visite. Depois de inspecionar todos os arcos saindo de V, esse vértice ele vai ser marcado definitivamente e V vai ser inserido na lista L. Tá? E esse processo ele vai se repetindo. Portanto, ao chegar nessa linha 9, o vértice ele já foi marcado de forma definitiva, inserido na lista L e essa chamada recursiva ela vai retornar e existe essa volta aos vértices anteriores até chegar no vértice raiz respondente. Então vamos ver agora um exemplo para tentar entender melhor esse algoritmo. Então nós temos um gráfico que ele representa uma situação bem costumeira, aí, especialmente para quando é necessário ir para um evento, exige uma vestimenta mais específica, né? Mas aqui a gente tem os vértices sendo representados pelo tipo, né, que vai ser vestido. Então a observação que eu tinha comentado anteriormente é para fazer a inversão do sentido dos arcos. Por quê? Porque é considerado que, por exemplo, o paletó ele depende do ato de vestir a gravata. Então, nesse caso, esse arco deveria estar nesse sentido. O paletó ele também depende do cinto. Então, colocar aqui. A gravata depende da camisa. O cinto depende das calças. E as calças dependem também do ato de vestir a cueca, tá? E nesse caso, nós podemos fazer aqui, visualizar esse exemplo dessa maneira, tá? Esse é o grafo original e após fazer a inversão, nós teríamos essa situação. Portanto, o ato de vestir o paletó depende da gravata, que depende da camisa, a camisa também depende do cinto e assim sucessivamente. Então, o primeiro passo aqui desse algoritmo poderia ser selecionar um dos vértices não marcados e que não possuem arco de entrada. Então, nesse caso, nós teríamos as opções do paletó, do sapato e do relógio. Eles são vértices não marcados e não possuem arco de entrada. Então, iniciando aqui pelo paletó, lembrando da função visite, ela primeiro examina, né, se esse vértice já está marcado. Nesse caso, ele não estava marcado, então ele é marcado e os arcos saindo desse vértice vão ser examinados. Dessa forma, nós poderíamos começar examinando esse arco até a gravata. Gravata também não tinha sido examinada anteriormente, então o vértice é marcado e os arcos saindo da gravata devem ser examinados, né? Para esse exemplo, existe apenas um arco saindo de gravata e indo até a camisa. Então, para esse caso, a camisa também é marcada e como camisa não possui um arco saindo, esse vértice ele vai ser marcado de forma definitiva e ele vai ser inserido aqui na lista L. Então, posteriormente, esse processo ele vai voltando, né? As chamadas recursivas vão finalizando. A chamada que forneceu o vértice camisa, ela finaliza e volta para a chamada anterior. Volta para o vértice gravata, ele é marcado aqui de forma definitiva e
vai fazer o retorno também para a chamada do vértice paletó. Nesse caso, ainda existe um arco saindo de paletó e vindo até o cinto. Então, esse vértice ele vai ser marcado e os arcos que saem de cinto vão ser examinados. E esse processo ele vai se repetir tendo esse funcionamento. Então, a partir do vértice cinto, ele poderia vir examinar aqui esse arco vindo para a camisa. Esse vértice já havia sido examinado anteriormente, então nada vai ocorrer, essa chamada ela encerra sem fazer nada. E depois ele vem aqui para o vértice calças, depois vem para o vértice cueca, insere o cueca, né, porque chegando aqui não vai ter outro vértice para ser visitado, não existe um arco saindo do vértice cueca. Depois retorna para o calças, marca definitivamente calças, depois volta para o cinto e marca o cinto. Né? Posteriormente, poderia fazer uma chamada aqui, considerando o vértice sapato, que visita o vértice meia, então insere a meia, depois insere o sapato e, por fim, insere o relógio, certo? E aí, lembrando, é importante destacar que, dado esse grafo acíclico direcionado, mais de uma ordenação seria possível. E agora chegou a hora de verificar se você entendeu o algoritmo. Então, dado esse grafo, sua tarefa agora vai ser encontrar uma ordenação linear através desse algoritmo de busca em profundidade para esse grafo em questão, certo? Então, bons estudos. Tchau, tchau.